O Mito do Empreendedor é o livro que a gente está estudando aqui no canal. Já é a parte 2, né? A gente já olhou vários capítulos aqui, então passou o capítulo 2, capítulo 6, e agora a gente vai entrar nessa parte 2, que é o capítulo 7, que a gente vai falar dessa revolução turnkey. Então, essa parte 2, ele trouxe 3 pontos principais, que é a revolução turnkey, o protótipo de franquia e trabalhando pela empresa e não na empresa. Essas vão ser as ideias centrais aí dos próximos capítulos. A gente viu toda a história da Sara, a parte da maturidade da empresa, a infância, a adolescência, a parte adulta, todas aquelas questões da visão nossa, da nossa personalidade, do técnico, que é o que tem o impulso da execução, o administrador, que vai controlar os dados e ter métricas e conseguir fazer o acompanhamento para você poder avaliar a saúde do teu negócio, e a visão do empreendedor que consegue enxergar e prever as mudanças de mercado, as transformações que acontecem, e que, via de regra, uma pequena empresa começa pelo técnico, que você possivelmente era uma pessoa muito boa naquele trabalho que você fazia, e aí por N questões resolveu ter um negócio. Vamos ler juntos então o capítulo. O link para você adquirir o seu livro está aqui na descrição. Comprando pelo link da Amazon, você contribui com o projeto. A revolução turnkey. A teoria de sistemas percebe o mundo em termos de fenômenos interrelacionados. Nessa estrutura, um todo integrado cujas propriedades não podem ser reduzidas às de suas partes, chama-se sistema. E aqui é o Fritz George Capra, o ponto de mutação, é a referência dessa citação. A revolução industrial, a revolução tecnológica e a explosão da informação são fenômenos familiares no mundo atual. E não existem dúvidas quanto ao impacto que tem sobre as nossas vidas. Se pedirmos uma explicação sobre a revolução turnkey, a maioria das pessoas não saberá responder. No entanto, o impacto da revolução turnkey sobre as pequenas empresas dos Estados Unidos e o impacto que podemos esperar no futuro são tão profundos quanto todos os fenômenos citados. No centro da revolução turnkey está um modo de fazer negócios que tem o poder de transformar drasticamente qualquer pequena empresa. Na verdade, qualquer empresa, seja qual for o seu tamanho, transferindo-a de uma condição de caos para outra de ordem, entusiasmo e crescimento contínuo. É a revolução turnkey que nos fornece a chave para o desenvolvimento de uma empresa extraordinária. O modelo perfeitamente equilibrado de uma empresa que funciona. Quem que não vai querer, saber mais informação depois de uma entrada dessa no capítulo? O fenômeno da franquia. Tudo começou em 1952, quando um vendedor de 52 anos entrou em uma lanchonete de São Bernardino, Califórnia, para vender aos donos, 2 irmãos, uma máquina de preparar milkshake. Ele testemunhou um milagre. Pelo menos foi o que disse Ray Kroc, o vendedor de máquinas de milkshake. Ele nunca tinha visto nada parecido com o que estava naquela loja chamada McDonald's. Mais tarde, conhecida como, aí só o MC, a abreviação. Antes, vê se dá para pegar aqui no livro. Antes era Mac, aqui Mac, MAC, e aí depois ele fez a abreviação. Funcionava como um relógio suíço. Os hambúrgueres eram produzidos de maneira inovadora, com rapidez, eficiência, baixo custo e eram absolutamente idênticos. E o melhor de tudo, qualquer um podia fazer aquilo. Ele observou rapazes e moças em idade de cursar o ensino médio trabalhando precisamente sob a supervisão dos donos. A garotada atendia com alegria os fregueses que se organizavam em fila diante do balcão. Ray Kroc concluiu que os irmãos McDonald's não tinham criado mais uma lanchonete, mas uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Pouco depois da primeira visita, tomado por uma paixão inteiramente nova, Ray Kroc convenceu Mac and Jean McDonald a permitir que ele abrisse uma franquia do seu método. Alguns milhões de hambúrgueres e 12 anos mais tarde, ele comprou a empresa, criando o maior sistema do mundo de distribuição de alimentos prontos no varejo. A referência aqui, não sei se vocês já assistiram o filme, a tradução ficou Fome de Poder, e aí conta a história do McDonald's. A mais bem-sucedida pequena empresa do mundo. É assim que a McDonald's se considera hoje, com razão, porque o sucesso do McDonald's é realmente incrível. Pense, em menos de 40 anos,
O McDonald's e o Ray Kroc transformou-se em uma empresa com faturamento de 40 bilhões de dólares anuais, com 28.707 lojas no momento em que escrevo. Esse número cresce a cada minuto, atendendo mais de 43 milhões de pessoas por dia em 120 países, o que representa mais de 10% da receita bruta de todos os restaurantes dos Estados Unidos. Uma loja do McDonald's de desempenho médio gera mais de 2 milhões de dólares em vendas anuais, e é a mais lucrativa do que quase todas as outras empresas varejistas do mundo, com uma média de 17% de lucro líquido antes da dedução de impostos. Aqui também cabe um adendo, porque o sistema contábil deles é um pouquinho diferente. Aqui, se ele está falando 17% do lucro líquido antes dos impostos, precisaria ver a nossa cadeia de tributação. Mas Ray Kroc criou muito mais do que uma empresa fantasticamente bem-sucedida. Ele criou um modelo sobre o qual toda uma geração de empresários construiu fortunas. Um modelo que representou a gênese do fenômeno das franquias. Tudo começou com um filete de água quando alguns empresários começaram a experimentar a fórmula de Kroc para o sucesso. Mas não demorou para o filete de água se transformar nas cataratas do Niágara. Em 2000, havia 320 mil empresas franqueadas em 75 setores. As franquias geram $1 trilhão por ano em venda, quase 50% de todo o dinheiro gasto em venda no varejo nos Estados Unidos, e empregavam mais de 8 milhões de funcionários, tanto em meio expediente como em tempo integral, tornando-se assim os maiores empregadores de jovens do país. Mas o gênio da McDonald's não está exatamente no franchising. Franquias já existem há mais de 100 anos. Muitas empresas, Coca-Cola, General Motors, entre elas, vêm utilizando o método como meio efetivo de atingir a baixo custo mercados em expansão. O verdadeiro gênio da McDonald's de Ray Kroc é a Business Format Franchise, franquia de negócio formatado. A franquia de negócio formatado revolucionou as empresas dos Estados Unidos. A franquia de negócios formatado, com uma nova franquia abrindo as portas de 8 em 8 minutos a cada dia útil, foi responsável por boa parte do sucesso do fenômeno nos últimos 40 anos. De acordo com estudos feitos pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, entre 1971 e 1987, menos de 5% das franquias cerram as portas no primeiro ano e menos de 25% em 5 anos. Compare essas estatísticas com o índice de insucesso de mais de 80% encontrado nas empresas individuais e você logo vai entender o poder da revolução turnkey na economia e a contribuição da franquia no negócio formatado para o seu futuro sucesso nos negócios. E aqui no Brasil essas métricas também são parecidas, né? A taxa de mortalidade das empresas para o modelo de franquia é consideravelmente menor. E aí depois tem só uns adendos sobre franquia, não sei se deve fazer nesse capítulo ou se não depois a gente conversa sobre isso. Girando a chave, a franquia de negócio formatado. As primeiras empresas a funcionar no sistema de franquia, muitas das quais ainda existem, eram chamadas de franquia de marca. Sob esse sistema, o franqueador concede à pequena empresa o direito de comercializar localmente produtos nacionalmente conhecidos. Mas a franquia de negócio formatado vai um passo à frente da franquia de marca. A franquia de negócio formatado não somente empresta seu nome à empresa menor, como oferece ao franqueado todo o sistema de negócios. É nessa diferença que reside o verdadeiro significado da revolução turnkey, com seu sucesso fenomenal. A revolução turnkey e a franquia de negócio formatado nasceram de uma crença que contraria as convicções da maioria dos empresários, a de que o sucesso da empresa está no sucesso do produto que vende. Para o franqueador de marca, o valor da franquia depende do valor da marca que está concedendo a licença. Cadillac, Mercedes, Coca-Cola. Houve um tempo em que era isso mesmo, mas não é mais. Em um mundo onde nomes de marcas proliferam como flocos de neve, torna-se cada vez mais difícil e infinitamente mais caro estabelecer e manter uma posição segura como nome de marca. Como resultado, franquias de marca perderam terreno durante o mesmo período em que o franchise em geral explodiu com força sem precedente. O responsável por esse crescimento é a franquia de negócio formatado, que se baseia na certeza de que o verdadeiro produto de uma empresa não é o produto que ela vende, mas o como ela vende. O verdadeiro produto de uma empresa é a própria empresa. O que Ray Kroc entendeu foi: o produto da McDonald's não era o hambúrguer, mas a própria McDonald's. Então o que ele quer dizer aqui? Primeiro, turnkey, a ideia é você está com algo pronto, virou a chave, começa a operar.
Franquia de marca é você licenciar produtos, vamos supor que você use a marca Disney para fazer copos de descartáveis para festa. Então você vai pagar um royalty ali, um valor mensal para poder usar a marca. Franquia de negócio formatado, você absorve todo o know-how de todos os processos de marketing, de operação, de atendimento, de produção ali, comercialização daqueles produtos, sistemas integrados, e aí você recebe um negócio pronto para operar. Vender a empresa e não o produto. O Ray Kroc era o perfeito empreendedor e, como a maioria dos empreendedores, carregava uma grande desvantagem, um sonho enorme e pouquíssimo dinheiro. É onde entra o franqueado. O franqueado se tornou o veículo para a realização do sonho de Ray Kroc. Naquele momento, ele começou a ver a sua empresa como um produto e o franqueado como seu primeiro e último mais importante cliente. Pois o franqueado não estava interessado em hambúrgueres, batata frita ou milkshake, ele estava interessado em negócios. Movido pelo desejo de comprar uma empresa, o franqueado só queria saber de uma coisa: dá certo? A maior preocupação de Ray Kroc passou a ser a certeza de que sua empresa funcionaria melhor do que todas as outras. Para que o McDonald's realizasse o sonho de Ray Kroc, era preciso que houvesse gente disposta a adquirir a franquia. E o único meio de conseguir isso era garantir que o McDonald's funcionasse melhor do que as outras empresas. No início, Ray Kroc não competia apenas com outras lanchonetes, ele competia com todas as outras oportunidades de negócios. Mas havia uma razão para o empenho de Ray em garantir que a McDonald's desse certo. Sabendo da alta incidência de fracasso entre as pequenas empresas, ele deve ter chegado a uma conclusão importantíssima. Para a McDonald's representar uma promessa de sucesso, a empresa teria de ser bem-sucedida, pois o franqueado, se entregue à própria sorte, dificilmente chegaria lá. Com essa conclusão, o problema de Ray Kroc transformou-se em oportunidade e ele assumiu a tarefa de desenvolver uma empresa perfeitamente segura e infalível. Forçado a criar uma empresa rentável para ser vendável, criou uma que funcionaria em qualquer que fosse o comprador. Uma empresa depende de sistemas e não de pessoas, e que podia caminhar sem ele. Ao contrário da maioria dos pequenos empresários anteriormente a ele ou contemporâneos, o Ray Kroc trabalhava pela empresa e não na empresa. Pensava em seus negócios como um engenheiro que criasse um protótipo a ser produzido em larga escala. Ele fez uma reengenharia na McDonald's muito antes de que o termo e o processo virassem moda. Estudou o McDonald's como o mesmo cuidado que Henry Ford deve ter dispensado ao modelo T, que revolucionou a indústria automobilística. Como desenvolver os componentes do protótipo de modo que pudesse ser montado a custo baixíssimo com peças totalmente intercambiáveis? Como desenvolver os componentes de modo que o sistema de negócio resultante pudesse ser copiado inúmeras vezes em funcionamento tão confiável quanto o do anterior, tal como o modelo T? O que Ray Kroc fez foi aplicar o processo de desenvolvimento de negócios em um grau jamais experimentado no mundo empresarial. A ideia que existe por trás da revolução industrial. A empresa-produto só seria vendável se funcionasse. E o único modo de garantir seu funcionamento nas mãos de um franqueado em qualquer lugar do mundo seria testar exaustivamente seus componentes em um protótipo antes de iniciar a produção em massa, tornando-os perfeitamente previsíveis. Eis aí o segredo do impressionante sucesso da franquia de negócio formatado, a plataforma de lançamento da revolução turnkey. O segredo é o protótipo de franquia. É no protótipo de franquia que todo franqueador bem-sucedido constrói seu futuro. É no protótipo de franquia que todo franqueador extraordinário planta as sementes de sua fortuna. E é no protótipo de franquia que você pode encontrar o modelo de que necessita para fazer sua empresa funcionar. Não poderia ter havido ocasião melhor para minha conversa com Sarah. Se havia um momento adequado para ela sentir o peso de ser uma técnica transformada em empresária, percebendo o seu modo de atuar e o preço pago por isso, era aquele. Eram 22 horas. Como sempre, ela estava encerrando um dia tumultuado. Tinha o rosto corado pelo esforço de esfregar o chão, embalar e descartar o lixo, preparar os fornos para o dia seguinte, limpar o balcão até deixá-lo brilhando como novo. Além de servir os clientes tortas, café e chá, levar, secar e arrumar pratos e xícaras e polir os talheres. Ninguém diria que a loja tinha passado por tanto movimento. Como sempre, tudo estava impecável. E apesar de todo o trabalho, não pude deixar de notar que Sarah pareceu extremamente satisfeita ao passar seus domínios em revista. Mas via-se que ela estava cansada.
Escolhemos uma mesa e nos acomodamos nas cadeiras para saborear o chá que ela havia preparado. O relógio grande na parede tic-taqueava enfaticamente, destacando o nosso silêncio. De vez em quando, um carro passava pela rua. As pessoas que caminhavam pela calçada lançavam um olhar distraído ao interior da loja e seguiam em frente pela noite. Esperei até que Sarah sinalizasse, indicando que estava pronta. Devagar, como se medisse as palavras, ela finalmente começou. Você citou a McDonald's como um exemplo a seguir. Não sei se concordo. Se minha tia estivesse viva, com certeza diria que a McDonald's é o contrário do que você sugeriu. Explique melhor, eu estou interessado em saber como você responderia à minha tia. Olha, Sarah, sinto que alguma coisa mudou em você hoje, uma coisa importante. Pelo tom da sua pergunta, percebo que está mesmo interessada e pretendo discutir a questão a fundo. Obrigado pelo seu interesse. Muitos pequenos empresários custam a entender minha opinião acerca da McDonald's. Associam o fast food à baixa qualidade. Assim, concluem que ao usar o McDonald's como exemplo, eu esteja sugerindo que seja possível alcançar sucesso nos negócios, apesar da má qualidade do produto. No entanto, quero dizer exatamente o contrário. Mas vamos voltar um pouco. Pela sua descrição, eu tenho a impressão de conhecer a sua tia. Se ela me fizesse a pergunta pessoalmente, minha resposta seria a seguinte. Ray Kroc tinha um propósito claro, puro e firme. Viveu uma vida comum, tal como a nossa, em um mundo onde a maior parte das coisas não acontece como desejamos. Na McDonald's ele viu algo que funcionava exatamente como deveria, sempre. Para Ray Kroc foi uma inspiração, na verdade ele ficou fascinado. Era um homem simples, que se apaixonou pela completa grandiosidade daquilo que se chamou McDonald's. Tão certo quanto seu amor pela fabricação de tortas era o amor de Ray Kroc pela McDonald's. Tão certa quanto a sua satisfação ao preparar uma torta excepcional, era a satisfação de Ray Kroc ao produzir um resultado excepcional. Do mesmo modo, com o mesmo impacto sempre. Tão intenso quanto o seu gosto pelo cheiro, pela visão e pelo sabor da sua cozinha, era o gosto de Ray Kroc pelo cheiro, pela visão e pelo sabor da McDonald's. Ele era um homem apaixonado. Olhando de fora, é fácil entender as críticas à McDonald's. Pode-se dizer que as pessoas não deveriam comer carne, que os hambúrgueres poderiam ser menos gordurosos, e isso ou aquilo. Mas o que não se pode dizer, jamais, é que a McDonald's não cumpre sua promessa, porque ela cumpre. Como praticamente empresa nenhuma no mundo, a McDonald's, o amor da vida de Ray Kroc, continua a honrar sua promessa muito tempo depois da morte dele, oferecer exatamente o que aprendemos a esperar, sempre. Por isso, considero a McDonald's um modelo para pequenas empresas, porque consegue fazer em mais de 28 mil lojas o que a maioria não consegue fazer em uma. Para mim, isso é integridade, é cumprir promessas ou aprender a fazer isso. Se essa é a medida de uma empresa incrível, e eu acredito que seja, não há empresa mais incrível do que a McDonald's. Qual é o pequeno empresário capaz de fazer o mesmo? Mas a importância da McDonald's é ainda maior. Além de ser uma empresa extraordinária, abriu um caminho extraordinário para os pequenos empresários criarem empresas extraordinárias. Desenvolveu um modelo a ser copiado cujo impacto sobre a economia pelas 4 últimas décadas ainda não foi percebido por completo. Portanto, tia de Sarah, acredito honestamente que se a senhora conhecesse Ray Kroc, descobriria que tem certa afinidade com ele. A senhora o convidaria para conhecer a sua cozinha e ele convidaria para conhecer a dele. Conversariam com paixão sobre a arte de preparar uma torta com a crosta fina e uma excelente batata frita. A senhora contaria a ele o segredo da preparação das frutas e ele lhe revelaria o segredo do pão de hambúrguer. A senhora é muito parecida com ele, a não ser por um aspecto. A senhora, tia de Sarah, tinha somente uma cozinha, onde adorava trabalhar, fazer suas tortas sozinha ou na companhia de Sarah. Ray Kroc tinha milhares de cozinhas, nas quais adorava trabalhar, sempre aperfeiçoando sua habilidade de tocar milhões de pessoas com a mesma atenção delicada que a senhora dispensava a poucos. A senhora é uma técnica, uma profissional que ama seu ofício. Ele foi um empreendedor, mas sem deixar de ser um profissional que amava o que fazia. A única diferença entre vocês é uma questão de tamanho. Vou contar como ele criou algo tão grandioso. E aí a gente vai entrar no protótipo de franquia. Independente se a gente gosta ou não do McDonald's ou esse lance do modelo de franquia, eu acho que realmente tem algo precioso ali para a gente estudar. Porque uma franquia que consegue replicar o modelo dela e algumas lojas não vão conseguir alcançar sucesso por 1000 motivos, é um modelo validado. Como eu comentei, é um modelo com processo validado, com sistema validado, com talvez uma rede de abastecimento validada. Você consegue absorver dessa
modelagem de negócio, muita informação que a gente consegue aplicar nos nossos negócios. E é bacana quando ele traz, se um modelo de franquia consegue fazer isso para centenas de lojas ou até milhares de lojas, será que a gente não consegue fazer para uma, que é o nosso negócio? Então a gente vai entrar em cada um desses detalhes ali, de todos os processos, e ele vai entrar numa parte bem técnica mais para frente do livro. Acompanha todas as semanas, faz a inscrição aqui no canal, deixa um comentário se você está acompanhando esses livros. Se você não viu os outros capítulos, recomendo que veja. E na próxima semana, volta aqui que a gente vai ler o outro capítulo que aí vai entrar nesse modelo de franquia.